Torcedores de Flamengo e de São Paulo estão com dificuldade de entrar num clima eufórico por essa final. O Eduardo Tironi até definiu no último posse de bola que essa é uma final culposa, onde nenhum dos times tem a intenção de ganhar. Eu achei ótima a definição, mas fato é que algum dos dois vai sair vitorioso dessa final e vai poder se sagrar o campeão. Esse é o primeiro capítulo. O jogo do Maracanã reserva um duelo tático interessante que você vai poder acompanhar minuto a minuto, escutando os meus comentários táticos, caso você se torne membro do canal. Membros do canal pagam R$ 5 por mês e escutam meus comentários táticos durante todos os jogos do Flamengo. Então, se quiser, é só clicar na descrição do vídeo ou no comentário fixado ou no botão Seja Membro e vir aqui para o time. O São Paulo é um time diferente nas Copas e no Campeonato Brasileiro, mas especialmente é um time diferente fora de casa. Fora dos seus domínios, o São Paulo tem dificuldade extrema até de somar pontos no Campeonato Brasileiro e de ficar vivo nas Copas, né? Então, é um fator casa que o Flamengo é obrigado a aproveitar, porque do outro lado, o São Paulo também, dentro de casa, tem uma mobilização enorme, especialmente com a seca questão de títulos e com o fato de nunca terem sido campeões da Copa do Brasil, que vai dar uma mobilização a mais. Pois bem, ambos os técnicos podem vir com mudanças e surpresas táticas para essa final. Eu vou tentar explorar aqui nesse vídeo os pontos fortes e os pontos fracos do São Paulo, como o Flamengo deve ir a campo e quais devem ser os encaixes, aonde que o Flamengo deve ter espaço para jogar, caso faça uma ou outra coisa que a gente está imaginando que possa acontecer. Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquês. Primeiro vamos falar como o São Paulo joga e logo em seguida a gente vai colocar vídeos, né, dos jogos para mostrar para vocês com evidência. São Paulo joga num 4-2-3-1 e no jogo contra o Inter, que foi teoricamente um ensaio ali para a partida, o São Paulo entrou com o Diego e não o Arboleda, que deve jogar, apesar de ter se lesionado. A ideia é que jogue. E entrou com Luciano Calleri e Lucas Moura mais aberto. E aí a dinâmica, né, do lado esquerdo do campo de São Paulo é do Caio Paulista avançar e ele fazer ali aquele lado, fazer mais a amplitude. E o time sai ali basicamente no 3-2-5, onde de um lado o Rato faz essa amplitude e do outro o Caio Paulista. O time sempre prende muito o lateral direito, que no caso é o Rafinha. E o Rafinha, né, que todos vocês já conhecem bem, é o responsável pelas construções, pelo início das construções, é o principal responsável. E aí, quando ele progride, acaba o Lucas Moura ficando bem centralizado e uma dupla de ataque entre Luciano e Calleri. Gente, essa dupla de ataque, não sei se é muito indicada a ser mantida, eu não acredito muito que isso vá acontecer. Aí eu coloquei, para você entender, como o Lucas centraliza nesse lance aqui, o Luciano nem está dentro da área, mas normalmente ele estaria ali dividindo a área com o Calleri saindo da meia para ser um atacante. Então, defendendo, ele é um time que vai passar a ser ali um 4-2-3-1, que é uma característica dos times do Dorival. Eles atacam e defendem na mesma formação. Isso é uma coisa não tão comum no futebol atual. Há um deslocamento maior nesse setor esquerdo do campo, quando Caio Paulista e Lucas Moura, que são caras muito avançados, muito ofensivos, têm que recompor ao mesmo tempo. Não acredito que ele vá fazer dessa forma. Acho muito mais fácil dele ir com o Rodrigo Nestor aberto, que seria um volante pelo lado, o Rato fazendo esse meia pelo lado direito, mas um time muito mais num 4-4-1-1 do que num 4-2-3-1, se é que vocês me entendem. Basicamente, dois volantes pelo lado, apesar do Rato ser um meia, e o Lucas Moura bem mais agressivo, como jogou no início da trajetória dele no São Paulo nessa volta, e jogou muito bem por dentro. Jogar ele mais aberto, acho que não aproveita tanto ali quanto poderia, especialmente porque ter o Luciano ali por dentro talvez não justifique para o Dorival. Defensivamente, uma dinâmica que acontece, sempre aconteceu, inclusive quando o Dorival era do Flamengo, como o meio de campo às vezes fica com menos gente, especialmente na frente da área, ele usa um dos laterais para compensar esse meio. E o Rafinha é um que sai bastante, até pela experiência que tem, é um cara que sai bastante a caça e gera ali encaixes ali para tentar reduzir a desvantagem no meio ou tentar dar uma superioridade no meio, né? Aqui o Inter tem 3 jogadores
atrás da linha de meio do São Paulo e estaria num 3 contra 1. E aí o Rafinha chega para equilibrar na zona da bola, do outro lado aconteceria a mesma coisa com o Caio Paulista, que é menos experiente, então poderia ser mais retardado esse efeito. Tá curtindo o vídeo? Deixa o teu like, se inscreve no canal, que vai começar agora a gente falar dos defeitos do São Paulo e do encaixe entre as equipes. Na classificação do São Paulo para a final, um dos maiores destaques foi esse aí, o Wellington Rato. E ele teve muito destaque também por conta do espaço que teve. Vejam como ele recebia a bola e o Fábio Santos não fazia uma abordagem mais agressiva nele. Ele sempre tinha espaço para se associar e atacar os espaços. Ele tem velocidade, ele tem também qualidade para pegar na bola, para dar cruzamentos, fazer finalizações de longa distância, como fez no gol, né? Que fez no jogo. Veja como ele recebe, sempre existe uma movimentação nas costas do marcador dele e ele está muito livre. Com uma marcação frouxa, o Rato deitou e rolou contra o Corinthians. Contra o Inter foi diferente. O René fez uma marcação muito física, correndo para frente e agredindo todas as vezes que o Rato pegava na bola. E aí, o Rato teve que tomar decisões difíceis, como tocar para companheiros que estavam ali telegrafando o passe, só tinha ele como opção de passe, ou até dar passes para trás, aumentando a pressão, aí devolvendo a bola para a zona de pressão. E aí, devolvendo para o Rafinha sendo obrigado a quebrar na frente, na referência, a bola volta para o Wellington Rato e ele tem que tomar uma decisão errada, fazendo o passe óbvio, e o passe óbvio gera mobilização e interceptação. Essa interceptação gera uma chance clara de gol do Inter. Você se lembra do deslocamento que eu falei que o Rafinha executa para tentar equilibrar a linha de meio? O Rafinha não é mais um garoto, e apesar de ficar bastante, ele pode ser obrigado a girar ali no próprio eixo e recuperar as costas. Isso acontece o quê? São Paulo faz uma marcação utilizando a mesma formação da construção, 4-2-3-1, uma marcação mais zonal, embora tente ali subir compacto no homem da bola. Quando a bola é acionada para um homem livre atrás dessa primeira linha de 3, o Alisson, que agora está jogando de volante, tem que saltar a pressão, e esse salto de pressão dele pode gerar o desequilíbrio atrás. Aqui vejam como o René vai sair com a bola livre e o Rafinha tendo que sair correndo atrás de uma cobertura. Vocês já imaginaram o Bruno Henrique nessa situação aí que o Pedro Henrique estava? Pois é, olhando agora para dentro de campo e o encaixe entre as equipes, a escalação prévia do Flamengo dá um time com Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Uma formação que absolutamente eu não faria, especialmente com todo esse contexto. Eu tentaria o Bruno Henrique e Pedro na frente, o Gerson um pouco mais solto, com o Thiago Maia junto, especialmente para ajudar o Ayrton Lucas a fazer essa pressão no Wellington Rato, que pode fazer o São Paulo ficar sem saída, especialmente porque o São Paulo vai estar com um homem a menos ali para segurar essa bola de costas, que o Luciano não deve jogar, e deve jogar o Lucas Moura. Se jogar o Luciano, o São Paulo vai ficar menos articulado ofensivamente e também mais exposto defensivamente. Não acredito que o Dorival toparia correr esse risco num primeiro jogo de tomar uma vitória ali mais impactante e não ter nem jogo de volta praticamente. A tônica deve ficar com bola, Pulgar entre os zagueiros, tentando fazer uma saída de 3, que a ideia vai ser atrair esses dois jogadores abertos do São Paulo, Wellington Rato e Rodrigo Nestor, e gerar uma situação ali trazendo o Gabriel para dentro. O Gabriel fixando o Alisson, o Gerson fixando o Pablo e o 4-2-3-1 do São Paulo formado ali, só que com uma sobrecarga no lado esquerdo, onde o Rafinha não vai ter uma referência, um ponta fixo, um ponta preso. O Bruno Henrique não é esse ponta preso e quando tenta ser, acaba sendo um desperdício. Então, a ideia é deixar o Rafinha um pouco sem referência para obrigar ele a fazer esses saltos. Ao fazer esses saltos, o Bruno Henrique ou o próprio Gerson atacando o espaço ali às costas do Rafinha, entre Rafinha e Arboleda, podem gerar uma situação de 1 contra 1 com superioridade qualitativa ali naquele setor. Então, o Flamengo, apesar da crise, apesar de toda a dificuldade, vai enfrentar um time que tem muita dificuldade a jogar fora de casa e que ainda não encontrou a melhor formação, mesmo depois que o Lucas Moura chegou. Na verdade, o São Paulo vive uma péssima fase também, e não fosse a péssima fase do Flamengo, essa final teria um favorito muito claro. Apesar da má fase, o São Paulo tem ótimos valores. Pode ter no banco Luciano, Rames Rodrigues, no time titular tem o Lucas Moura, que desde que chegou, ninguém jogou mais bola que ele no Brasil. E além de ter o Caleri, né, um jogador muito goleador e que é uma referência.
por ser uma referência, quando o São Paulo tiver a bola e tiver com as bolas no corredor lateral, possivelmente o Pulgar deva fazer um encaixe individual no Caleri, entrando ali para uma linha de 5, como foi contra o Botafogo, e como ele tentou fazer bizarramente com o Davi Luiz no jogo contra o Atlético Paranaense. Essa dinâmica é uma dinâmica que acompanha o São Paulo ao longo dos trabalhos e pode dar certo. Na verdade, costumou dar certo nos outros times que ele atuou. Colocar o Davi Luiz para fazer isso, que não foi o correto. O que me preocupa muito da parte do Flamengo é praticamente o Sampaoli se sentindo obrigado a escalar o Gabriel e tentando arrumar um lugar para ele no time perante aí uma final. Não faria isso, manteria o meio com um volante a mais. Acho que defensivamente tem perdas óbvias ao você ter Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. O Bruno Henrique, pelo lado, é um cara que já traz ali um espaço entregue ao adversário, especialmente por ter essa inércia muito grande, terminar muitas jogadas, estar sempre dentro da área. E o momento sem bola, o time pode sofrer na transição defensiva ali naquele setor do Bruno Henrique, até porque quem vai estar cobrindo ali, se a escalação for essa, vai ser o Gerson. Então não entraria com essa escalação, deixaria um volante a mais, colocaria o Vitor Hugo para jogar aberto, ou o próprio Everton Ribeiro, e o Gabriel iniciaria o jogo no banco. Não vejo problema, isso acontece em todo lugar do mundo. Porque ele é decisivo, tem a mística, é o cara do gol na final, e vai ter oportunidade. O gol foi no fim da final, então no fim da final ele pode entrar no segundo tempo e ajudar. O fato é que a meritocracia não determina que o Gabriel devesse jogar, só mística, idolatria e vestiário podem explicar essa escalação, que não se justifica nem no plano tático. Vamos ver o que vai acontecer em campo e esperar ali uma grande final, independente de quem vença, pelo menos que os dois times possam jogar o seu melhor futebol, que não vem sendo apresentado há bastante tempo. Se você quiser escutar meus comentários táticos durante os jogos do Flamengo, eu te convido para fazer parte do clube de membros do canal. R$5 por mês você escuta os meus comentários táticos durante todos os jogos do Flamengo, participa de um chat comigo, já temos 400 pessoas lá, vem ser um de nós aí, tá bom? Muito, muito obrigado e eu fui.